Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Gustavo de Matos acaba de desligar o telefone, com um sorriso de orelha a orelha. Com minhas habilidades, acabo de transferir mais de 10 milhões de reais por 4 países e 12 bancos, lavando seu dinheiro com sucesso e o protegendo de qualquer investigação governamental. Meu nome é Marcos Viana. Fiquei conhecido e respeitado como alguém excelente para mover dinheiro, esconder fundos e proteger pessoas de perseguição e prisão. Eu nunca pergunto de onde o dinheiro vem. E nunca interfiro nos negócios deles para me proteger das autoridades e manter minha bússola moral na direção certa. Eu sei o que essa gente faz para viver, mas acredito na regra. Não pergunte, e não te mentirão. O trabalho me rendeu uma boa quantia de dinheiro, usando minhas próprias estratégias. Tenho 16 contas bancárias em 8 países. 10 carteiras de criptomoedas e uma empresa que possui minha casa, meus carros e paga todas as minhas contas e despesas. Recebo um salário de 50 mil reais por ano da empresa que uso para despesas inesperadas. A empresa gera pequenos lucros anualmente para se manter legal aos olhos das autoridades fiscais. Essa estratégia também me protege de qualquer processo civil, litígio ou divórcio, já que mostro pouco patrimônio líquido e uma renda muito baixa nos registros. Muitos dos meus clientes entendem meu valor e me oferecem coisas que não posso aceitar como agradecimento por resolver seus problemas financeiros, mulheres, drogas, viagens, proteção, praticamente qualquer coisa que se possa imaginar. Até agora, não aceitei nada deles. Minha situação atual criou a necessidade de aceitar ajuda com vigilância, proteção e alguns aspectos de força. Meus amigos de negócios ficaram felizes por finalmente poderem me ajudar e me agradeceram pelo trabalho que fiz por eles. Minha esposa, Luísa, acha que sou um consultor financeiro. O que eu sou? Sou um consultor financeiro certificado. Ela não sabe quanto eu ganho, quais são meus fundos, nem de nenhuma das minhas contas no exterior. Tudo o que ela sabe é que a empresa está pagando as hipotecas de 5 milhões, na propriedade, os carros e as despesas. Ela nunca perguntou, porque não precisa trabalhar. Dirige um carro de luxo novo a cada ano, e tem um orçamento ilimitado para compras e entretenimento. Eu achava que Luísa era feliz e amava estar comigo. Ao longo dos 5 anos do nosso casamento, Luísa era fantástica na cama, onde muitas vezes tínhamos sexo apaixonado várias noites por semana. Era selvagem na cama, sabia como me excitar e me... Diversão, fantasia, sexo e amor era uma ótima combinação, e eu estava vivendo no paraíso. Mas, aparentemente, meu paraíso estava prestes a sofrer um furacão de categoria 5. Luísa e eu namoramos por 2 anos, e nos casamos na tenra idade de 25, estávamos casados há 5 anos. Luísa tinha acabado de fazer 30 anos, e com seus seios grandes e redondos, pernas sexy e figura deslumbrante, ela poderia facilmente ser o sonho de troféu de qualquer homem. Seu cabelo loiro e seus incríveis olhos azuis encantavam qualquer homem. Ela era constantemente olhada e abordada, mas não correspondia a nenhum de seus avanços, e mostrava felizmente seu anel de noivado e o anel de diamantes, de 3 quilates, deixando-o saber que estava casada. Antes de nos casarmos, descobri que na universidade ela namorou um homem chamado Renato Vasconcelos. Ela estava loucamente apaixonada por Renato, mas ele não estava pronto para assentar. Em vez disso, Renato se alistou no exército e a relação deles acabou por desvanecer-se. Agora descobri que, 8 anos depois, Renato Vasconcelos deixou o serviço militar e voltou para a nossa cidade. E Luísa não conseguiu superar seu amor por ele. Quando Renato voltou das suas 2 missões, claro, procurou velhos amigos, incluindo minha esposa Luísa. Ela sempre esteve sob o feitiço dele, e depois de obter seu número de celular através de um amigo em comum, ele enviava mensagens e ligava para ela, tentando encontrar a velha conexão. Há 6 semanas, Luísa começou a agir de forma diferente, provavelmente por culpa de se comunicar com Renato e de o manter em segredo. A atenção excessiva e os jogos sexuais adicionais comigo eram agradáveis, mas incomuns para Luísa. Ela sempre foi atenciosa e alegre, mas era claro que algo tinha mudado. Não esperei e prestei mais atenção a Luísa naquele fim de semana. Um dos nossos amigos mencionou Renato num churrasco e disse que ele estava de volta à cidade. Perguntei quando ele voltou, e isso coincidiu com as mudanças que notei em Luísa. No dia seguinte, liguei para um dos meus amigos de negócios e contei-lhe o que estava a acontecer e que poderia precisar da sua ajuda. Ele estava emocionado por poder fazer algo por mim depois de todo o dinheiro que lhe fiz ganhar e como o mantive longe de problemas com as autoridades.
Dei-lhe todos os nomes e informações, e ele disse-me que me iriam contactar em breve. Não sei o que essa gente faz, mas muito rapidamente, eles me forneceram um dossiê de 10 centímetros sobre Renato Vasconcelos, que continha quase toda a sua história de vida e informações, desde uma cópia da sua certidão de nascimento, até aos seus registros universitários, a sua árvore genealógica e aos seus registros militares. Eu sabia mais sobre esse cara do que a sua própria mãe. Também recebi um print diário das suas mensagens de texto, incluindo mais de 15 mensagens por dia para minha esposa. Disseram-me para não perguntar de onde obtiveram essa informação. No início, as mensagens eram amigáveis e o que se esperaria de um velho amigo, mas depois da primeira semana, tornaram-se sexuais. Fiquei feliz por ver que Luísa pôs fim aos seus avanços, mas depois de mais uma semana de sua persistência, ele finalmente conseguiu quebrar as barreiras, e ela começou a flertar de volta. Minha raiva para com esse predador cresceu, porque sabia que Luísa ainda tinha sentimentos por esse cara, e sabia que vinham problemas. Depois de 4 semanas de flerte e mensagens, ele conseguiu convencer Luísa a encontrar mês para almoçar. O cara ainda teve a ousadia de lhe pedir para usar algo sexy para ele, porque sentia tanta falta dela. Para meu horror, ela concordou e até perguntou se devia esquecer suas calcinhas, como nos velhos tempos. Eu murmurei para mim mesmo: Deus, pedi conselhos aos meus parceiros de negócios, e eles me deram algumas ideias sobre como lidar com esse cara. Concordamos que seria melhor que eu me encontrasse com eles frente a frente enquanto almoçavam, com alguém por perto para proteção, se fosse necessário. Claro, sabíamos exatamente a que horas e onde se iriam encontrar, através do grupo de vigilância do meu amigo que estava me ajudando com esse problema. Entrei no restaurante e os encontrei sentados em uma área isolada. Luísa estava usando um vestido sexy com um decote muito pronunciado e sem sutiã, o que me enfureceu novamente. Estavam sentados de costas para o restaurante, juntos em um dos lados de um sofá privado. Pareciam bastante aconchegantes. Vi um homem me seguindo, que presumi ser um dos meus guarda-costas. Ao me aproximar da mesa deles, minha esposa e seu amigo olharam para mim quando eu disse: "Olá, Luísa", eu disse, deslizando para o sofá na frente deles. O homem grande que estava me observando agora estava sentado a 3 mesas de distância, olhando para Luísa com um sorriso amigável. Eu perguntei: "Não vai me apresentar ao seu amigo?" A cena era intensa, enquanto eu estava sentado ali a olhar para os olhos de Luísa. Renato olhava para mim com uma expressão confusa, mas minha esposa olhava para mim com uma expressão mista de surpresa e culpa. Eles continuaram sentados um ao lado do outro, de mãos dadas sobre a mesa. Depois de se aperceber do que estava a acontecer, ela tentou libertar a sua mão da dele, mas ele a segurou firmemente, dando-me um sorriso que se tornou um esgar mostrando-me que ela estava com ele. Esse patife confiante não tinha intenções de recuar. "Querido, este é Renato Vasconcelos. Renato, este é meu marido, Marcos." Eu nunca tinha visto tão nervosa. Renato parecia achar graça e não disse uma palavra. Apenas continuava a me dar um sorriso conhecedor, como se dissesse: "Eu tenho a sua esposa e não há nada que você possa fazer a respeito, meu amigo." Sem perder tempo, simplesmente olhei para Luísa e disse, tentando manter a calma: "Lamento interromper seu almoço, mas preciso falar com minha esposa a sós por alguns minutos. Poderia deixá-la sair do assento?" Ele soltou a mão dela de má vontade e saiu do sofá, permitindo-lhe sair. Ela se levantou, agarrando sua bolsa ao peito nu, de pé entre Renato e eu, parecendo assustada e preocupada. Peguei na mão dela e lavei-a para o fundo do restaurante, para os banheiros, ainda nervosa e sentindo-se culpada por ser apanhada assim. Com Renato, ela caminhou em silêncio sem dizer uma palavra. Arrastei-a para o banheiro masculino vazio e comecei a falar: "Luísa, você não está a usar sutiã e seus seios estão simplesmente expostos nesse vestido. Você está vestida como uma mulher caída, e eu não entendo por que está a ser tão desrespeitosa comigo." Ela ficou ali a chorar, sem dizer uma palavra. Então, levantei a bainha do vestido dela para me certificar. Ela não estava a usar roupa íntima. Ele viu minha expressão de horror e depois de raiva, segurando o vestido acima da cintura dela. Eu a virei para que ela ficasse de frente para o espelho e a forcei a olhar para seu reflexo. "Sem roupa íntima, nada de roupa íntima. É assim que você se veste quando eu não estou por perto, Luísa? Que diabos você está a tramar? Está a se tornar uma mulher caída. Este comportamento é inaceitável para minha esposa." Ela gritou, baixando seu vestido para cobrir sua nudez. Não é o que parece. Eu sei como soa, mas eu tenho uma boa explicação e você vai entender. Eu prometo explicar." Eu disse, num tom dominador e sombrio, que nunca tinha ouvido de mim antes. Falei lentamente, enfatizando cada palavra. "Obviamente, precisamos discutir isso. Sei Vocatem."
alguma esperança de continuar casada comigo, vai fazer exatamente o que eu disser. Se você não fizer isso, então não se incomode em voltar para casa, porque o nosso casamento vai acabar agora mesmo. Vai pegar sua bolsa, sair daqui, olhar em frente e não vai olhar para seu namorado. Vai direto para seu carro, vai para a caça. Vai ligar a máquina de café e vai esperar que eu volte. Não vou demorar mais de 10 minutos. Você não deve enviar mensagens ou ligar para seu namorado ou para mais ninguém até falarmos. Eu vou falar com seu namorado e explicar por que você teve que sair. Notei que ela não olhava nos meus olhos e presumi que era porque se sentia culpada por ser apanhada assim. E mais uma coisa, quando você chegar em casa, não mude de roupa e fique com este vestido. Eu quero que você me espere da mesma maneira que está agora. Se você não cumprir meu pedido, nem sequer volte para casa esta noite. E eu ligo para Voca mais tarde e digo como as coisas vão acontecer a partir de agora. Meu Deus, o que eu fiz? Quando Renato veio até mim, eu estava feliz por saber que ele estava seguro, e não no exército, já que eu sempre me preocupava com a segurança dele. Renato foi meu primeiro amor, e demorei muito tempo para esquecê-lo, depois que ele me deixou há muitos anos. Nós nos afastamos, e embora não houvesse mais amor entre nós, eu ainda pensava nele. Eu sei que amo Marcos, e ele tem sido o amor da minha vida desde que nos conhecemos. Eu nunca o magoaria intencionalmente, mas é exatamente isso que aconteceu. Droga! O Renato começou a flertar e a me dizer coisas que eu sabia que me excitariam. Ele sempre teve uma maneira de me fazer coisas e agir como uma estudante. Eu odiava o fato de não conseguir resistir. Tentei afastá-lo, mas seu flerte, constante mensagens sexuais me esgotaram, até que finalmente concordei em encontrá-lo para almacar. Falar com ele me fez sentir tão culpada e má. Eu sabia que não devia fazer isso, e que devia ter contado ao Marcos sobre o regresso de Renato à cidade, e que falamos, mas eu o mantive em segredo, e me arrependo mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Renato tem uma maneira de me fazer sentir que pertenço a ele, e quando ele me pediu para usar algo sexy, eu disse que sim. Eu sabia que era errado, e que nem devia ir almoçar com ele, muito menos usar aquele vestido, mas eu sabia que faria, o que me fez sugerir que viesse sem calcinhas. Eu sou realmente tão superficial e estúpida? Sim. Quando estávamos namorando, ele sempre insistia para que eu não as usasse. E agora, quando ele me convidou para almoçar, foi como se as velhas memórias simplesmente voltassem e se tornassem normais. Eu quase disse que não, porque me sentia tão culpada, mas uma mensagem do Renato dizendo que mal podia esperar para me conhecer, me colocou neste caminho. Foi difícil não contar ao Marcos, mas eu simplesmente pensei que um almoço à moda antiga não seria grande coisa. Apenas por algumas horas, como nos velhos tempos. Tal como ele disse, ele sabia como me fazer coisas mesmo quando eu não. Vou ser honesta, quando o vi no restaurante, me senti excitada. Eu sabia que tínhamos uma química especial, e agora ele parecia mais sexy do que me lembrava. 8 anos no exército, criar uma massa de belos músculos, com os quais qualquer mulher sonharia. Meu rosto ficou vermelho, quando ele me beijou, e me ajudou a sentar num sofá privado. Era como nos velhos tempos. Rimos e parecia que ele nunca tinha ido embora. Eu me sentia feliz e excitada por estar perto dele. E quando ele pegou na minha mão na mesa, eu me senti segura e quente. Nós estávamos lá apenas por alguns minutos, rindo e nos divertindo, quando do nada o Marcos apareceu na nossa frente e o que se seguiu foi que ele se sentou de repente, mesmo na nossa frente, com um sorriso sádico no rosto que gelou minha espinha. Senti meu coração parar ao me aperceber do que ele estava a fazer, e como tudo parecia quando o Marcos nos viu de mãos dadas. Meu mundo desabou. Eu vi a dor e a raiva nos olhos dele, e queria saltar para cima da mesa e abraçá-lo e dizer-lhe o quanto eu o amava e tirar-lhe a dor. Eu nunca magoaria o Marcos intencionalmente, mas é exatamente isso que aconteceu. A maneira como ele olhava para mim com nojo e desprezo partiu meu coração. O homem que eu amo e com quem estive durante os últimos 5 anos, estava a olhar para mim com outro homem, um antigo amante. Eu não sabia o que fazer, e fiquei ali congelada e sem palavras. Quando Marcos disse que queria falar comigo, meu coração se partiu porque eu esperava que ele me dissesse que tudo tinha acabado entre nós. Quando ele me levou para o banheiro masculino, eu não sabia o que esperar. E depois, quando ele levantou meu vestido para revelar que eu não estava a usar roupa íntima, eu quase desmaiei. Eu só posso imaginar o que ele estava a pensar. E naquele momento, eu me senti como uma esposa caída e adúltera. Quando ele me disse para ir para casa e esperá-lo, eu me lembro de como ele soou. A maneira como ele agia me assustou até o meu âmago. Eu sabia que tinha que ouvi-lo para salvar o nosso casamento, e faz-lo entender por que fiz isso. E eu tenho que consertar isso, e simplesmente aceitar o que ele disser. Então quando ele disse que ia falar com o Renato,
eu simplesmente tive medo por ele. Renato é muito maior que o Marcos e com 8 anos de treino no exército. Eu temia que o Marcos pudesse, eu queria dizer-lhe para não fazer isso, mas eu estava confusa. Tentei pedir desculpas, mas o Marcos simplesmente me disse de novo para ir para casa, e que ele estaria lá em breve. Então, quando ele me disse para não mudar de roupa, percebi que eu estava em apuros e que seria difícil explicar minhas ações. Como eu deixei o Renato me convencer disso? Eu não queria na minha vida, só queria reviver os velhos tempos e me divertir. Mas olhando do ponto de vista do Marcos, parecia que eu estava prestes a fazer sexo com o Renato. Droga! Como posso consertar isso? Senti que todos estavam a olhar para mim enquanto eu caminhava pelo restaurante até meu carro. Eu não me atrevi a olhar para o Renato e sabia que ele estava a se perguntar para onde eu estava indo. Tempo. Alguns minutos para que eu parasse de chorar o suficiente para conseguir dirigir para casa. Foi a viagem mais longa de que me lembro. Ver a dor no rosto do Marcos me fez chorar novamente. Como eu pude fazer isso com ele? Não consigo acreditar que deixei o Renato me manipular daquela maneira. E de alguma forma, tenho que fazer com que o Marcos me perdoe. Droga, eu tô tão estragada agora, e tudo é por causa do Renato e da minha estupidez. Quando cheguei em casa, fiz café e me sentei, me perguntando o que tinha acontecido na conversa deles. Quanto tempo vai demorar até que o Marcos volte para casa? Ele vai gritar comigo? Eu posso salvar o nosso casamento? Eu preciso dele. Eu não quero viver sem o Marcos. E ele precisa saber que ele é o único que eu amo e quero na minha vida. Voltei à mesa e conversei com o Renato. Bem, parece que a Luísa não vai voltar. E eu só queria falar com você. Tenho a certeza de que você sabe que a Luísa ainda tem sentimentos por você. E é facilmente manipulável. Como você viu hoje nas últimas semanas, mas você tem que entender que ela é casada comigo e eu não vou partilhá-la com você. Eu não sou uma pessoa possessiva nem imprudente. Por isso, hoje, vou dar a Luísa uma escolha. Ficar no nosso casamento ou me deixar por você, mas não juntos. Ela vai tomar essa decisão sozinha, sem sua influência. Que vença o melhor homem. E se ela te quiser, então que assim seja. Mas se ela quiser ficar no nosso casamento, ela nunca mais vai te contactar. Se você não tiver notícias dela hoje, eu espero que você nunca mais ligue ou envie mensagens para ela. Entende do que eu estou a falar? Ouça, parceiro, eu vou ligar ou enviar mensagens para ela sempre que eu quiser. Ela é uma mulher adulta e toma suas próprias decisões. Ela não te pertence. Posso garantir uma coisa. Ela vai voltar para mim. Ela não consegue resistir às memórias do nosso encontro sexual. Lamento, mas você vai ter que viver com isso, disse ele, de novo com o mesmo sorriso. Renato, eu espero que você seja uma pessoa razoável. Quer dizer, você é um rapaz bonito, grande e musculoso. Tenho a certeza de que há centenas de mulheres solteiras que estariam encantadas. Portator. Por que é que rapazes como você não deixam as mulheres casadas em paz? Olhe, Renato, talvez você seja um tipo grande macho simpático pelo qual a Luísa ainda tem afeto. Mas você me subestima. Olhe, Renato, você não sabe o que eu faço, nem com quem me relaciono. E isso, meu amigo, é o seu primeiro erro. Eu sei tudo sobre você e o que você fez. A propósito, como estão seus pais, Francisco e Inês? Eles realmente amam seus 2 cães, Zeca e Fifi, certo? Sabe, já faz mais de 4 anos, desde que você viu sua irmã Carla em Salvador. E suas 3 filhas estão a crescer e adorariam ver o seu tio Renato e sua melhor amiga, a namorada do André. Ela está grávida e à espera de um bebê. Que ela ainda não lhe disse, mas tenho a certeza de que ele ficará encantado. Eu li todas as suas mensagens para a Luísa e devo dizer que você é persistente. Olhe, talvez você seja um tipo grande e perigoso, mas os amigos que eu tenho no meu trabalho são impiedosos e me devem muito. Agora, eu sorri como você disse, ela não consegue resistir a você. Mas esta noite, nós vamos ver quem é o melhor homem. Ela vai ficar com um perdedor machista como você, ou vai manter-se fiel aos nossos 5 anos de casamento? Olhe, Renato, eu vou ser objetivo. Eu vou dar a ela uma escolha. A escolha dela será simples. Ela pode escolher estar com você e me deixar a mim e ao nosso casamento. E se essa for a escolha dela, eu vou respatá-la e desejar o melhor a ambos. Eu não viverei com uma mulher que quer outro homem, e eu não a partilharei. Mas eu preferiria deixá-la ir agora e seguir em frente. Por outro lado, se ela decidir permanecer, se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Fiel, haverá algumas mudanças para ela depois da sua façanha com ela hoje. Vocês 2 danificaram o meu nível de confiança, e ele vai precisar de ser restaurado. Quanto ao Voca, se ela ficar comigo, você nunca mais a contactará. Esse é o seguinte: nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail, nenhuma chamada telefônica,
e nenhum contato com amigos. Você vai desaparecer da vida dela. Se entrar num restaurante e a vir lá, vai dar meia volta e sair. Se estiver numa festa ou num clube e a vir, você vai embora. Você não fará nada pelas minhas costas, nem tentará contactá-la, porque a dor que você vai sentir será como nada que você já tenha sentido antes. Os seus entes queridos vão pagar pela sua estupidez. Entende o que eu disse? Entende o quão sério eu sou? Renato ficou ali com uma expressão atordoada no rosto, sem saber o que pensar. Como diabos você sabe tanto sobre minha família e minha vida? Como Will diz, eu tenho muitos amigos que me devem um favor, e esses amigos não são as pessoas com quem você quer se envolver. Eu posso parecer um tipo manso, mas digamos que há mais do que se vê. De repente você vai dar a ela a oportunidade de te deixar por mim? Eu sou um homem de palavra. Sim. Se fosse qualquer outra mulher que me mostrasse tal falta de respeito como ela fez com você hoje, eu já a teria expulsado e arruinado. Mas eu amo esta mulher, e eu vou dar-lhe uma oportunidade, e apenas uma oportunidade. Se você estiver certo, e ela não conseguir resistir a você, então, antes da meia-noite de hoje, ela vai te contactar e será sua. A outra opção é esquecer-te, manter meus votos matrimoniais e continuar a ser a minha esposa fiel. Se ela ficar comigo, você vai ser invisível para ela e você nunca mais irá interferir no nosso casamento. Marcos, eu espero que você cumpra a sua palavra de nos deixar viver em paz, porque eu acho que ela vai querer estar comigo. Foi isso que ela me disse, e eu sei o quanto ela me deseja, disse Renato, a tentar soar confiante e no controle. Esse cara era arrogante, mas eu tive que me perguntar se ele estava certo. Eu vou descobrir. Em breve, levantei-me para sair e disse que esperava nunca mais ter que ouvir o nome dele, ou fazer algo que eu preferiria não fazer, mas veremos. Assim que eu saí, o homem na sombra se levantou, olhou fixamente para Renato com raiva, e depois saiu um minuto depois de mim. Renato recebeu uma mensagem a dizer que eu tinha um guarda-costas, e que talvez ele me tivesse classificado mal como um marido inocente e manso. Eu estava a ir para casa, a me perguntar se esta mulher que eu amava tanto estaria alguma vez na minha cama, de novo. Ela vai me escolher e me deixar, ou vai permanecer fiel aos seus votos. Quando entrei em casa, estava em silêncio. Ela estava sentada nervosamente na mesa da cozinha, a beber café com lágrimas nos olhos. Servi-me de uma chávena, e me sentei à mesa na frente dela. Luísa, eu sei tudo, incluindo todas as suas mensagens para o Renato. Antes que você me pergunte como eu sei, por favor, lembre-se que eu tenho muitos amigos, graças às minhas relações de negócios, que me devem vários favores, e eles são pessoas que você preferiria não conhecer. Agora, eu sei que você se arrepende, então por favor não diga nada, porque neste momento não faz sentido para mim. Você traiu meu amor, e hoje você fez algo que eu nunca esperei, e nunca pensei que você fosse capaz de fazer. Ao colocá-lo na minha frente hoje, você mostrou sua falta de respeito por mim como seu marido, e você me conhece. Eu não vou viver com uma mulher que não me respeita. Os nossos votos e a santidade do nosso casamento. Sabe, há muitas pessoas que pensam que a definição de um cônjuge traidor é apenas quando o cônjuge dorme com seu amante. Algumas pessoas pensam que beijar não é trair. Mas no meu mundo, a simples ideia de estar com outro homem é uma mentira. Beijos e carícias vão muito além da traição e são inaceitáveis. As conversas que você teve com o Renato, o vestido sexy que você estava a usar sem sutiã, sua sugestão de vir sem calcinhas, a maneira como vocês se sentaram juntos de mãos dadas. Aos meus olhos, tudo isso, separadamente e especialmente, tudo junto, é traição. Você deu seu amor e atenção a um homem fora do nosso casamento. Sim, obviamente não houve beijos, e essa é a única razão pela qual nós ainda estamos a comunicar e a ter esta conversa. Você deve saber que eu nunca partilharei com ninguém, e eu não vou tolerar uma esposa traidora. Eu sei o quão próxima você era do Renato, e entendo seus sentimentos passados por ele. No entanto, eu também sei que você é casada comigo, e posso te dizer sem hesitar que eu não vou a partilhar com ele, nem com mais ninguém. A razão pela qual eu ainda não a expulsei é porque eu a amo loucamente, e eu farei qualquer coisa para nos mantermos juntos. No entanto, antes de seguirmos em frente, eu tenho uma pergunta, e não minta, já que eu já posso saber a resposta. Enquanto você estava sentada com ele, sem calcinhas, ele alguma vez te tocou? Ou alguém mais no nosso casamento te tocou lá? Não, eu juro que nunca. Ninguém nunca fez isso. Apenas você. Mas hoje, você estava disposta a deixá-lo fazer isso, certo? Ela baixou a cabeça e começou a chorar de novo. Eu não sei. Eu não tinha a intenção de fazer isso. Eu sinto muito por tudo isso. Eu sou tão idiota. Por favor, perdoa a minha estupidez, Marcos. Bem, se ele te tivesse tocado lá, esta conversa teria acabado. Parece que além de alguns apertos de mão e algumas mensagens de texto,
nada aconteceu para acabar com o nosso casamento. Embora eu esteja desapontado com suas ações, diga-me por que você usou este vestido a exibir seus encantos. Diga-me a verdade. Você planeou seduzi-lo e levá-lo para a cama? Deus, não, eu nunca faria isso. É difícil de explicar, mas eu só queria parecer sexy para ele e reviver alguns dos meus velhos sentimentos. Eu sei que foi estúpido e egoísta, mas ele tem uma maneira de me fazer coisas. Eu nunca tive intenção de me deitar com ele. Você tem que acreditar em mim. Luísa, eu quero acreditar. Mas tudo o que você fez hoje me leva a uma pergunta séria que eu quero que você responda. Eu te disse que nunca partilharia com outro homem. Eu também não me casaria com uma mulher que está apaixonada por outro homem e quer estar com ele. Eu vou te dar uma escolha e eu quero que você pense bem, porque uma vez que escolha, eu nunca mais aceitarei traição ou falta de respeito da sua parte. Eu sei que você me ama e eu entendo seus sentimentos passados por Renato. É por isso que eu vou te dar uma opção. Eu quero que você escolha entre Renato e o seu casamento. Se você quiser estar com ele, eu vou te deixar ir. Eu vou te tratar justamente no divórcio. E eu vou permitir que ambos vivam em segurança, sem nenhuma Ou você pode ficar no nosso casamento, permanecer fiel a mim e honrar os seus votos matrimoniais. Uma escolha simples, com consequências a longo prazo. Agora, se você escolher Renato, eu vou pedir-lhe para sair de casa com seus pertences antes do fim de semana e eu vou começar imediatamente os papéis do divórcio. Se você quiser continuar casada, você não terá nenhuma relação com o Renato novamente. Nem hoje, nem nunca. Isso significa que ele será como se não existisse para você. Eu então prossegui para estabelecer as mesmas condições que eu tinha dito a Renato, que eles nunca estivessem no mesmo lugar ao mesmo tempo, e que eu saberia se isso acontecesse. Ela concordou sem hesitar. Então, Luísa, você tem um passe livre hoje. Esta oportunidade só acontece uma vez na vida. Você tem que escolher entre o seu ex-amante e seu amado marido. Eu vou tomar banho, e quando eu voltar, eu preciso de uma resposta. Escolha sabiamente. Enquanto eu saía da cozinha, ela soltou. Claro que eu te escolho, querido. Eu te amo e não quero mais ninguém. Luísa, você me traiu hoje. Eu ouvi o que você acabou de dizer. Mas eu quero que você se sente aqui por um tempo e pense bem. Se ficarmos casados, você vai ter que reconstruir a confiança que nós tínhamos. Você também vai ter que me ajudar a superar a dor e a raiva que você causou, o que não será fácil. Leve seu tempo e me dê sua resposta depois que eu voltar. Dadas suas ações hoje e seus sentimentos por Renato, esta é uma decisão demasiado grande para você tomar sem uma profunda reflexão interna. Eu disse, deixando-a chorar com a cabeça nas mãos. Eu levei meu tempo para tomar banho e me vestir. E quando voltei para a cozinha, ela correu para mim, me abraçou e me beijou. Marcos, eu nunca vou te deixar e eu nunca mais farei algo assim. Eu prometo que vou compensar e eu vou ser a esposa perfeita. Eu sou a sua esposa e eu quero seus filhos. Então, por favor, não me deixe. Você é o único homem na minha vida. Eu te amo, disse ela, me beijando e me abraçando. Mais forte do que nunca. Nós nos beijamos e abraçamos por alguns minutos. Então eu a levei para nossa cama e recuperei a minha esposa. Minha raiva guiou minhas ações enquanto eu assaltava sexualmente esta bela mulher. E ela se entregou completamente a mim. Eu te amo, Marcos. Por favor, me tome. Ela intuiu, me puxou para mais perto e me beijou ternamente. Eu fiz amor com ela por muito tempo. E com êxtase. Nós alcançamos doces alturas juntos. E então nós nos abraçamos em silêncio por 1 hora, até que o mundo ao nosso redor desapareceu. Nós éramos marido e esposa novamente. E ambos sabíamos que nada mais se interporia entre nós. No dia seguinte, Renato refletiu. Droga, ela não me ligou. Então eu acho que ela decidiu ficar com aquele idiota. Eu não consigo acreditar nisso. A maneira como nos dávamos e a maneira como ela agiu realmente me fez pensar que ela iria querer ficar comigo. Eu sei que se eu tivesse conseguido levá-la para a cama naquele dia, ela teria deixado o Marcos. Não, assim que eu puder fazer isso, ela será minha de novo. O seu marido realmente arruinou meus planos. Quem é esse cara e como ele sabe tanto sobre mim e minha família? Eu ainda não terminei, e eu acho que posso recuperá-la. Lamento, Marcos, mas você vai perder essa garota. Alguns dias depois, o idiota do Renato finalmente teve a ideia de enviar uma mensagem de texto para Luísa, a tentar convencê-la a me deixar e a ficar com ele. O que não me surpreendeu. A boa notícia foi que a Luísa me mostrou a mensagem e não respondeu. Eu disse a ela que já tinha visto a mensagem dele e fiquei feliz por ela não ter respondido. E disse-lhe que mostrar-me a mensagem foi um passo inteligente para reparar nossos problemas de confiança. No dia seguinte, enviei uma mensagem de texto para o Renato a perguntar-lhe
se seus pais tinham conseguido encontrar o Zeca e o Fifi. Renato ligou imediatamente para seus pais e descobriu o quanto ele os magoou quando descobriram que eles tinham desaparecido. Renato percebeu que os tinha magoado ao se envolver com Luísa depois que Marcos o avisou para não o fazer. Eu fiz com que eles desaparecessem por alguns dias sob uma boa supervisão, apenas para que Renato soubesse o quão sério estava a ser. Renato me ligou imediatamente depois de falar com seus pais. Que diabos você fez? É melhor que eles estejam vivos, ou eu juro que te mato, seu bastardo. Bem, Renato, você não vai matar ninguém. Se alguém vai morrer, vai ser você, meu amigo. Eu te avisei para não se meter com a Luísa, mas você o fez. Eu também te disse que se você se envolvesse com ela, você sentiria dor como nunca. Antes, a primeira vez, isto é apenas uma pequena confusão. Por agora, tenho a certeza de que os cães vão voltar em breve, mas que fique claro, este é o seu último aviso. Nunca mais contacte a Luísa. Eu fui claro? Sim, mas é melhor que eles voltem em bom estado, Marcos, porque você ignorou minhas palavras. Eu vou fazer o que for preciso, e você vai ter que lidar com as consequências das minhas ações. Agora, já que você acabou de me ameaçar, eles podem voltar em bom estado, ou talvez não voltem de todo. Eu ainda não decidi, mas o seu tom não me faz sentir compassivo. Na verdade, agora eu nem sequer tenho a certeza se eles vão voltar. O que você acha disso, seu idiota? Eu me pergunto se sua mãe e seu pai deviam saber por que os seus preciosos cães desapareceram. Talvez eu deva ligar para eles? O que você acha disso, seu idiota? Tá bem, eu sinto muito. Por favor, devolva-os e eu vou ficar longe. Eu prometo. Isso é melhor, mas da próxima vez, não serão os cães que vão desaparecer. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu prometo que vou ficar fora da vida dela, e você nunca mais ouvirá de mim. Então, quando eles vão voltar? Eles vão estar em casa em breve. Renato, você sabe, eu tô a 1.600 quilômetros de distância. Eu não posso controlar tudo. E essas pessoas com quem eu estou envolvido têm suas próprias opiniões. Mas eu vou falar com eles e ver o que posso fazer. Renato, eu realmente espero que nós nunca mais tenhamos outra conversa. Porque da próxima vez que nós tivermos, você vai estar a enfrentar problemas muito maiores. Às 3 da manhã seguinte, os pais angustiados de Renato choraram lágrimas de alegria enquanto seus cães amados latiam em sua varanda. Eles nunca souberam o que aconteceu, onde eles estavam, ou que foi seu filho que os magoou. Renato ouviu a notícia e se sentiu aliviado quando os cães voltaram. Ele até me enviou uma mensagem de uma palavra depois que nós os devolvemos, que dizia obrigado. Renato finalmente entendeu a situação. Ficou longe de Luísa, encontrou um emprego em outra cidade, a várias horas de distância. Ele tentou obter mais informações sobre Marcos, mas nunca conseguiu descobrir mais do que a informação pública de que Marcos era simplesmente um consultor financeiro. Renato percebeu que a informação sobre Marcos estava selada e decidiu seguir em frente e começar uma nova vida sem o seu antigo amor. Enquanto Renato estivesse vivo, eu sabia que havia uma possibilidade de que ele pudesse voltar para a vida dela. Então, 2 semanas depois do incidente, eu apresentei a Luísa um acordo pós-nupcial, preparado pelo meu advogado. De acordo com ele, ela concordou em renunciar a tudo, incluindo os direitos sobre quaisquer filhos nascidos durante o nosso casamento, devido a qualquer infidelidade. Claro, eu não pude evitar que o último encontro dela com Renato se repetisse, mas eu tinha incentivo suficiente para penalizá-la. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.